Esta é a sexta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do diplomata, da diplomata. E está aqui para isso a Débora Barenboim Salege, que iniciou a carreira diplomática em 1981, e é chefe do escritório de representação do Itamaraty em São Paulo, ERESP. É licenciada em Letras pela Universidade de Sorbonne Nouvelle de Paris. Serviu nas embaixadas de Washington, Paris, Viena, México, Porto Príncipe e Libreville. E ainda foi embaixador em Ljubljana e cônsul-geral na Cidade do Cabo. No Ministério das Relações Exteriores, transitou nas áreas política, econômica e comercial e foi professora do Instituto Rio Branco. Eu agradeço a sua presença. E podíamos começar com uma situação inusitada, um caso engraçado, ou alguma coisa assim, do trabalho do diplomata. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de contar uma história que reflete a diversidade da carreira diplomática, que é uma situação que eu tive em 1999. Claro que os jovens não sabem disso, mas nós tivemos uma situação um pouco parecida com o que nós estamos vivendo hoje em dia com relação ao câmbio. Era já há alguns anos entrados no Plano Real, e houve em 98 uma grande estabilidade econômica internacional e, em consequência disso, houve uma pressão enorme no plano, na moeda, no real, criada pelo Plano Real. Tinha uma história de banda estreita, você certamente se lembra, os jovens talvez tenham lido em alguma literatura, mas não sabem, que tinha uma banda estreita, depois foi para a banda larga, depois implodiu a banda, caiu o presidente do Banco Central e nós ficamos sem banda alguma e com o real chegando nos patamares que na realidade tem hoje em dia. Tipo depois R$4. 4 por aí caiu. Por... No meio dessa turbulência toda, eu era conselheira comercial e também encarregada da área econômica naquela época na Embaixada em Paris, e fui convidada por um grande banco francês para dar uma palestra para executivos de bancos da área internacional sobre a economia brasileira. Aí eu fui para o meu embaixador e falei, olha, embaixador, normalmente eu sei o que falar, mas dessa vez eu não sei não, o que eu faço? Aí o embaixador olhou para mim e falou, play it by ear, toca de ouvido, use o seu bom senso e seja o que Deus quiser. Com essas instruções, eu me preparei o melhor que eu pude e fui tremendo. Você imagina que são executivos da área internacional de grandes bancos franceses, não é pouca coisa. Eu falei, meu Deus, eu tenho vergonha, o que eu vou falar? Né? Porque a gente vendeu para o mundo, né, uma imagem, uma coisa, e aí eu sentei lá na minha cadeira, bem apertadinha, falei, e agora, o que eu vou falar? E os franceses começaram a falar. Eles falaram tão bem do Brasil que eu fui crescendo na cadeira. Quando chegou a minha vez, eu falei das maravilhas do Plano Real, da economia brasileira, e isso foi uma lição que a gente não deve esquecer, que o Brasil, em bons tempos ou maus tempos, tem estado há muito tempo entre as 10 maiores economias mundiais. Esse é o lugar do Brasil no mundo. Os momentos ruins, os momentos difíceis, que os brasileiros têm a tendência a achar totalmente catastróficos, não alteram essa realidade. Nós estamos sempre dentro das grandes economias mundiais, das 10 primeiras. Você falou, vou piscar alguma coisa daí. Você falou em economia, um diplomata tem que saber economia. Um diplomata tem que saber economia. Tem que saber economia. Entre outras coisas ou só economia? Não, entre muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Por exemplo... Tem um colega italiano que diz que diplomata é tutólogo. É o quê, desculpa? Tutólogo, de tutto em italiano. Tutto. Tutólogo. Sabe de tudo. Você... primeiro, você tem que ter uma grande cultura geral e você tem que ter uma estrutura de formação que permita aprender coisas. O diplomata é aquele que é mordido pela mosca azul da curiosidade, que consegue se interessar, aprender
que gosta de ler, gosta de saber das coisas e procura entender o ambiente que ele vive. Você tem que saber direito, você tem que saber economia, você tem que saber história, você tem que ter uma boa cultura geral, né? Isso é um pouco a base, né, de dialogar, né, tem que entender culturas diferentes, povos diferentes. A gente vive num mundo globalizado. Se você anda pelas grandes capitais mundiais, você vai ver as mesmas lojas que você vê nos shoppings aqui em São Paulo ou que você vê em outros lugares. Não muda muito, né? As mesmas marcas, os mesmos produtos. Está até chato, não vale nem mais a pena fazer compra. Mas se você vai para lugares um pouco mais periféricos, né? E aí é um outro ponto que é importante as pessoas saberem, que o diplomata não vai só para Paris, Londres e Nova York, mas vai para muitos outros lugares. Você falou aí no meu currículo, eu tive em Libreville, tive em Porto Príncipe, no Haiti. Ljubljana. Ljubljana não é exótico. Não? Não, Ljubljana é igualzinho isso aqui, não tem muita diferença. Ljubljana é a capital da Eslovênia, que era a parte mais rica da antiga Iugoslávia, né? Sim. E hoje em dia é um país da União Europeia, com todas as características para o bem e para o mal da União Europeia, totalmente assimilado na União Europeia, vamos dizer. Então, você falou também na sua frase, na sua primeira fala, que nós vendemos o Brasil. Essa é uma das funções do diplomata? É uma das funções do diplomata, certamente, tratar da imagem do Brasil no exterior, com certeza, né? A gente trabalha... o Brasil é um país pacífico por natureza. A gente costuma repetir, já virou um pouco uma banalidade, mas é um fato que tem uma grande importância. O patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco, resolveu o nosso problema de fronteiras para sempre. Nós não temos conflitos, nós somos um país sem conflitos. O que nós temos, o que nós exercemos é o que se chama hoje em dia de soft power, que é esse poder pela sedução, pelo encanto. Isso é o Brasil, e é essa imagem que nós trabalhamos, que nós vendemos. Por isso que a parte de cultura, a cultura brasileira é admirada no mundo inteiro. Não tem país no mundo que você não chegue e diga sou brasileiro e não seja recebido com um sorriso. Porque a imagem do Brasil não é essa que a gente vê aqui dentro nos jornais de todo dia, que dá vontade de nem ler mais. É essa do Brasil, da música, do futebol, mesmo se a gente não ganha a Copa do Mundo há um tempo, mas é a imagem do futebol, é a imagem da música, das artes, da cultura, da alegria. Essa é a imagem que o Brasil tem no exterior, e é isso que a gente cultiva junto com o fato de que a gente é uma grande economia. Então, quais são as funções de um diplomata? Quando a gente fala diplomata, qual é o trabalho principal, ou quais são os trabalhos principais de um diplomata? Olha, o principal trabalho sempre será o trabalho político, de relacionamento com outros países, quando é na diplomacia bilateral, é o relacionamento com governos estrangeiros, né? Esse é a coluna vertebral do nosso trabalho, vamos dizer. E também nos organismos multilaterais, como a ONU, a Organização Mundial de Comércio, que é de todos os países membros daquela organização. Então, primeiramente um trabalho político, e você é treinado para isso e você aprende. Não é uma coisa simples, é uma coisa que requer treinamento. Você dificilmente sai sabendo isso, mas você aprende e é treinado no decorrer da carreira. Você entra terceiro secretário, vai subindo, mas o trabalho político é o trabalho fundamental nosso, é algo que se aprende. A diplomacia, que existe desde o tempo do Talleyrand e é um pouco imutável. É essa do diálogo, do convencimento, da troca de informações. Esse é o principal. Esse trabalho político cada vez mais é recheado com áreas, vamos dizer, técnicas, né? Então você tem as questões econômicas, que é o que a gente trata em organismos como o Fundo Monetário Internacional, que a gente trata da Organização Mundial de Comércio,
que a gente trata em Bruxelas, em grande medida, a nossa missão em Bruxelas cuida muito, como nós estamos negociando o acordo Mercosul-União Europeia ou no próprio Mercosul. Então, você tem uma área de diplomacia econômica que é diferente da diplomacia comercial, que essa trata da exportação de produtos brasileiros, da venda de produtos, da atração de investimentos, trata de negócios propriamente ditos, de apoio a empresários nos seus investimentos no exterior, na captura de investimentos para o Brasil. É isso que faz a diplomacia comercial. Você tem a diplomacia cultural, que eu já acabei de mencionar, que é muito importante, que é o apoio à ida de artistas brasileiros, a apresentação da arte brasileira pelo mundo inteiro. Não é? Você tem a cooperação em ciência e tecnologia, que é muito importante. Basicamente, você negocia com outros países e com outros organismos. Nós temos a Agência Brasileira de Cooperação, que cuida de cooperação técnica e que cuida do estabelecimento, desde o estabelecimento dos contatos, da identificação de tecnologias ou de investigações científicas que nos interessam, até a negociação de acordos com países ou entidades que nos interessam para você ter esse intercâmbio tecnológico. O Brasil recebe cooperação e dá cooperação também para países de menor desenvolvimento relativo. A ideia que se tem de um diplomata é que ele fica viajando pelo mundo. Essa é uma ideia real? Olha, vamos colocar assim, não vai fazer turismo não, o Itamaraty não é uma grande agência de viagens. E os lugares para os quais nos destinam nem sempre são muito glamurosos, né? O nosso trabalho se realiza tanto em lugares de vida difícil por todos os continentes, né? Como em lugares maravilhosos. Existe hoje em dia uma política bastante assentada de classificação de postos, isso faz parte da Lei de Serviço Exterior, e de alternar entre postos bons, a gente classifica A, B, C, D, entre postos bons e postos menos bons, com uma vantagem de pontos, com algumas vantagens de pontos e até salariais para quem está nos postos mais difíceis. E a garantia de que você vai para um posto D e do posto D você vai para um posto A ou B, pelo menos. Então, né? Vamos falar na carreira. Como é que é a carreira de um diplomata? Quer dizer, vamos lembrar, é um concurso público. É um concurso público que exige qualquer formação universitária. Que exige qualquer universidade, não é para relações internacionais. Não é para relações internacionais, nem economia, nem advogado. Não, o cara, ele pode fazer educação física, você fez letras, né? Isso. E prestar um concurso. Qualquer diploma universitário válido no Brasil, né? Presta o concurso. Eu gostaria de fazer um rápido comentário. Tem um certo pânico com relação ao concurso, porque são muitos candidatos. Hoje em dia são mais de 5.000 candidatos para 30 vagas, que parece uma barreira intransponível, parece uma coisa do outro mundo. Mas na realidade não é, porque você tem muita gente que presta o concurso que não é qualificada, né? Então você tem uma primeira varrida na primeira fase do concurso, porque é impossível, que até de provas objetivas, né? Porque você não consegue sequer corrigir essa quantidade, então por isso que se fez essa questão das provas objetivas. E aí sobra um universo muito mais reduzido, e aí sim é que começam as provas escritas. Então, o que é fundamental? Você tem que estudar, e como eu disse, você tem que ter uma grande cultura geral, conhecimento de história, conhecimento de geografia, porque é o básico de todos os serviços diplomáticos, né? Mas o que é fundamental é que você tem que saber escrever com começo, meio e fim. Você tem que fazer uma boa redação. Você tem que saber dentro de um espaço delimitado. Em português e uma língua estrangeira, ou duas. Em português e uma língua estrangeira ou duas. Inglês obrigatório e mais uma classificatória. E aí, o mais importante é que o seu texto seja adequado ao tema que foi proposto e tenha anexo, né? Não é qualquer coisa. Aí, quando você passa, você é terceiro secretário. Já no Instituto Rio Branco, você entra no Instituto Rio Branco e você é terceiro secretário. Aí você vai evoluindo, vai galgando terceiro, segundo, primeiro, conselheiro, ministro de segunda classe e ministro de primeira classe. Ministro de segunda classe já pode ser nomeado embaixador
e ministros de primeira classe são todos embaixadores. E o embaixador sempre está, eu sei que não, mas é uma pergunta, sempre está num país estrangeiro ou não? Não, ele pode estar em chefias no Brasil, como é o meu caso. Sei. Né? Eu sou ministra de primeira classe, embaixadora, e estou chefiando o escritório do Itamaraty em São Paulo, no momento. Vim da África do Sul, onde eu era cônsul-geral, na cidade do Cabo, e antes disso era embaixadora em Ljubljana. Então, mas você tem todos os postos de chefia, de alta chefia, né? Você tem a estrutura dentro de Brasília, que é uma coisa que as pessoas não sabem. Você tem divisões que se juntam num departamento, que se juntam numa subsecretaria, né? E aí você tem a secretaria-geral e você tem o gabinete. Nessa pirâmide, você tem de departamentos para cima, ministros de segunda classe e ministros de primeira classe chefiando. Então, todas as subsecretarias são chefiadas por embaixadores em Brasília, e essas subsecretarias são, então, temáticas, correspondem àqueles temas que eu falei, né, que é na área de cooperação científica e tecnológica, cultural, promoção comercial, negociações econômicas internacionais. Nós temos essas áreas todas divididas em subsecretarias, não é? E isso corresponde às áreas em que as pessoas trabalham nas embaixadas no exterior. Quando é uma embaixada muito grande, você tem 10, 12 diplomatas, você pode se dar o luxo de ter um diplomata para cada setor desses, exercendo uma função na área política, na área... Que pode ser do primeiro, segundo, terceiro ministro, as funções que se distribuem das embaixadas é um pouco equivalente entre secretários e conselheiros. Até conselheiro você pode ser chefe do setor político de uma embaixada, você pode ser chefe do setor de promoção comercial. Isso é um pouco intercambiável até conselheiro. Daí para cima, você tem os ministros conselheiros, que são os subchefes da missão diplomática, e os embaixadores. Né? Uma embaixada grande, como em Washington, Buenos Aires, você tem tudo isso. Né? Você tem desde segundo secretário, acho que não tem terceiro secretário, mas desde segundo secretário até embaixador, e tem, às vezes, mais de um ministro conselheiro, ou até, como é no caso da nossa missão junto à ONU, tem 2 embaixadores, e em Genebra também tem 2 embaixadores. Uau! E cônsul? É uma carreira dentro da diplomacia? No nosso caso, é a mesma carreira. Sei. É a mesma carreira. Eu era embaixadora em Ljubljana, fui nomeada cônsul-geral na cidade do Cabo, então isso é intercambiável, e posso de novo ir para uma embaixada ser embaixadora de novo. E o que faz o cônsul? Só para a gente... Recentemente, o cônsul, não tão recentemente, mas há 3 anos atrás, o cônsul dos Estados Unidos estava recém-chegado, ele foi convidado para dar uma palestra sobre o trabalho dele, e aí perguntaram: o que você faz? Aí ele falou: eu carimbo o passaporte. Você imagina que o cônsul dos Estados Unidos em São Paulo faz algo mais além de carimbar passaporte. Então, o trabalho do cônsul depende muito do lugar onde você está, do tamanho da missão. Por exemplo, na Cidade do Cabo era muito mais do que isso, porque o parlamento sul-africano funciona na Cidade do Cabo. Então, o cônsul lá tem uma missão política também. Sei. Quer dizer, ele não cuida só de passaporte e turista. Cuida também de passaporte e turista. Cuida dos cidadãos brasileiros. Nós temos um grande cuidado com a comunidade brasileira no exterior. Isso é uma coisa que, a partir do governo Fernando Henrique, foi implementado de uma maneira muito assertiva, né? Havia muita queixa de que os brasileiros eram maltratados. Isso acabou. Hoje em dia, é prioridade cuidar da comunidade brasileira no exterior. Que é a função do cônsul. Que é a função do cônsul. E as pessoas, quando entram no Itamaraty, fazem um curso. O Instituto Rio Branco. O Instituto Rio Branco. É a mais antiga academia diplomática, tem 77 anos, foi a 3ª no mundo, depois do Vaticano e da Academia de Viena. E aí, desde então, todos os diplomatas são concursados e entram pelo Instituto Rio Branco. Não existe diplomata que não seja concursado. E o curso é obrigatório?
O curso é obrigatório. É a nível de pós-graduação. É o nível de pós-graduação. Hoje foi reconhecido, né? E o que se estuda aí? Então, se estuda mais do mesmo. Mais do mesmo. Diferente é linguagem diplomática, né? Reforço nas línguas estrangeiras, direito internacional, que é fundamental para a gente, direito internacional, público e privado, que é uma coisa importante também, que as pessoas conhecem pouco, né? Questões de heranças internacionais, tem questões que são bastante complicadas e que são bastante também da área consular, né? Se estuda economia brasileira e internacional, se estuda comércio internacional, é um pouco isso, é um pouco a nossa agenda de trabalho. E vamos aproveitar, existe um outro profissional que é concursado, que é desconhecido, que é o oficial. Oficial de chancelaria também. De chancelaria. Isso, também é funcionário de nível superior, também é concursado e exerce outras áreas mais específicas, em geral na área administrativa e consular. E também de promoção comercial e também nas áreas temáticas em geral, né? Não tem funções políticas, as políticas são dos diplomatas, mas nas outras áreas técnicas e principalmente na área administrativa e consular é que se concentram os oficiais de chancelaria. E como fica o trabalho de um diplomata na mudança de governo, que podem ter políticas diferentes, né, em relação ao exterior? Então, nós somos funcionários do Estado e não do governo. E não de governo. Explica um pouco isso. Então, nós somos funcionários do Estado, só que nós vivemos num regime democrático e nós temos governos democraticamente eleitos, que nomeiam o ministro das Relações Exteriores. Tem sido muitas vezes um diplomata, o ministro tem sido um diplomata, mas nem sempre é o caso, como nós temos atualmente, tivemos 2 ministros seguidos que são políticos, né? O senador José Serra, a senadora Luísio Nunes Ferreira, mas que são pessoas que têm um grande conhecimento da área internacional. E aí tem uma diretriz, nós tivemos algumas mudanças grandes e você tem que seguir a linha política, porque democracia é assim, você segue linhas políticas gerais que são dadas pelo governo democraticamente eleito. É assim que funciona. E aí então a mudança do governo Lula passando, né? Depois com mudanças de linhas, os Sim. interesses básicos do Estado brasileiro permanecem os mesmos, né? Você tem mais ênfase em um ou outro tema, você teve uma maior ênfase nas últimas 2 gestões do trabalho junto ao Mercosul, que tinha sido um pouco delegado para se voltar mais para o Unasul e para outras instâncias regionais, e hoje em dia o Mercosul volta a ter uma força grande, mas essa um pouco são quase que sutilezas, vamos dizer, né? Você tem linhas mestras que são ditadas pelo nosso interesse nacional e pelo nosso espaço geográfico. Existe um tempo determinado para uma pessoa ficar numa embaixada, num consulado? Normalmente é de 3 a 5 anos. 3 anos até conselheiro e até 5 anos para ministros, conselheiros e embaixadores. Esse é o limite, mas o cargo de embaixador pertence, como todos, né? Mas enfim, mais especificamente o embaixador é nomeado pelo presidente da República. Que não precisa ser um funcionário de carreira do Itamaraty. Normalmente 3 não precisam, até 3, mas em geral são diplomatas. Nós não temos tido embaixadores que não sejam de carreira. Eu lembro do Itamar Franco, que o Itamar Franco foi destinado o Paz de Andrade foi embaixador em Lisboa. Você teve uns assim, mas não é usual, não é a prática.
Então, o diplomata tem que estar acostumado a mudar, né, com bastante frequência. Com bastante frequência. E a adaptação nem sempre é fácil, especialmente para a família, quando você tem filhos que tem que mudar de escola a cada 3 anos, o cônjuge que tem que se adaptar, que está trabalhando aqui no Brasil e nem sempre vai poder trabalhar no exterior, em alguns casos pode, em outros casos não pode. É uma adaptação complicada para toda a família, né? Imagina, o filho chegou há 3 anos, finalmente conseguiu fazer amiguinhos, colegas e tal, está na hora de ir embora e cair de novo numa outra escola que ele não conhece ninguém, que vai ficar no cantinho, pode ser vítima de bullying até começar a se turmar. Então, são situações que requerem um grande esforço de adaptação da família. E, como eu disse no começo, não é sempre Paris, Londres e Nova York. Você tem lugares de culturas muito diferentes das nossas e de difícil adaptação. Claro, isso é uma questão importante para levar em conta, né? Para levar em conta. Não é fácil, não é uma carreira fácil. E que a gente poderia, para encerrar o programa, deixar para os nossos jovens em relação ao trabalho do diplomata em geral? Olha, eu acho que, como em muitas outras carreiras, a diplomacia é uma vocação também, né? Você tem que gostar do que faz, você tem que gostar desse trabalho. Primeiro, é um trabalho de governo, né, que nem todo mundo gosta, é um trabalho que exige muita disciplina, respeito à hierarquia. Como a gente estava dizendo, muda o governo, você tem que respeitar diretrizes, né, porque é assim que a democracia funciona. E é esse trabalho fantástico de você representar o seu país, né? Tem que gostar, tem que ter satisfação nisso, porque senão, dadas as dificuldades que a gente mencionou, vai ter muito problema também. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.